Salve cinéfilo entrincheirado, salve cinéfila entrincheirada. Eu sou o Nilvio Peçanha e este é o Cine Trincheiras. Peço logo agora de saída que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, enfim, ajudem aí o Cine Trincheiras a chegar a mais pessoas e o nosso trabalho crescer, ok? Irei falar neste vídeo sobre algo que já é tema do cinema há um bom tempo, que é a distopia. Cada vez mais vemos crescer o desequilíbrio climático, com o ser humano enfrentando temperaturas extremas. Vemos também conflitos bélicos se deflagrando pelo mundo afora e lideranças com discursos autoritários, de extrema-direita, até mesmo com viés fascista, ascendendo politicamente em diversas nações. Outra ameaça que ronda as pessoas pelo mundo afora é que, após a pandemia de Covid-19, a sensação de que a qualquer momento possa surgir um novo vírus pandêmico é praticamente inevitável. Juntando tudo isso, não é algo tão fantasioso imaginar uma realidade distópica. Sem falar que, se analisarmos atentamente, há lugares que podem já estar vivendo algo próximo de uma distopia. O que é distopia? A palavra distopia vem da combinação de duas palavras gregas. Dis, que significa mal, e topos, que significa lugar. Ou seja, a grosso modo, o conceito de distopia se refere a um lugar ruim. Mais especificamente, um lugar, um mundo, um país, um estado, uma região danoso para determinado grupo, no sentido de estar inevitavelmente ameaçado, caçado, proibido, oprimido, culminando em possibilidades de morte ou extermínio, sendo a tônica o medo e a desconfiança, algo normalmente provocado por um regime político. Não há precisão sobre o primeiro filme a tratar de uma realidade distópica, mas o primeiro clássico do cinema a tratar sobre o tema, sem dúvida, é Metrópolis, filme de 1927, dirigido pelo diretor Fritz Lang, que era austríaco, mas ficou marcado por ser um dos principais nomes do expressionismo alemão. Metrópolis retrata o contraste entre dois mundos: a parte superior da cidade, habitada pela classe dominante, rica, e a parte subterrânea, habitada pelos trabalhadores que se matavam de trabalhar nas máquinas que sustentavam toda a cidade. A cidade é comandada por John Fredersen. Seu filho, Freder, está se divertindo num parque quando é surpreendido pela presença de uma mulher, Maria, que leva crianças, filhos e filhas dos trabalhadores para ver como viviam os filhos e filhas da elite. Ela acaba sendo tirada dali, mas Freder fica encantado por ela e resolve descer até o subterrâneo para encontrá-la. Mas lá ele se depara com a realidade enfrentada pela classe trabalhadora e fica horrorizado. Daí, uma série de coisas acontecem. Ele volta para conversar com seu pai e o diálogo é bem interessante. Freder pergunta ao pai: "E quanto a essas pessoas, pai, que construíram essa cidade? De onde elas pertencem? Às profundezas?" E seu pai sinaliza que sim. Então Freder pergunta: "E o que você fará se um dia se revoltarem?" O pai ri antes de ser interrompido por um funcionário. Freder então resolve voltar ao ambiente dos operários e lá ele troca de lugar com um trabalhador. A partir daí,
vemos ele participar de uma reunião dos trabalhadores com uma mulher que busca organizá-los e que ele descobre ser Maria. Sim, a mesma do início do filme que apareceu com as crianças. Surge também Hotwang, o inventor, personagem com um ar de cientista louco que cria o Homem-Máquina, que ele diz que um dia não saberão distinguir de um ser humano. John Fredersen vai até ele e pede que coloque o rosto de Maria na sua criação para descredibilizá-la perante os trabalhadores. O inventor assim o faz, mas ele tem outros planos. O de usar seu Homem-Máquina com o rosto de Maria para criar uma revolta, um caos e fazer os trabalhadores matarem Fredersen. A estética da cidade criada por Fritz Lang é muito boa, com inspiração nas artes plásticas que também já foram objeto de estudo do diretor. Além disso, a edição do filme é excelente. O interessante é que, apesar da mensagem final ser um tanto questionável, transmitindo a ideia de que o caminho para os trabalhadores seria o de conciliar com aquele que os explora, Metrópolis é excelente e ainda é uma das melhores, se não a melhor, obra sobre distopia no cinema. Do lançamento de Metrópolis para cá, vimos uma série de filmes que falam de contextos distópicos. Mad Max, de 1979, talvez seja o mais emblemático deles e puxou uma franquia composta por 3 filmes, dirigidos por George Miller e protagonizados por Mel Gibson. Em 2015, Miller retoma a franquia com Mad Max Estrada da Fúria e no ano passado dirigiu o derivado Furiosa, uma saga Mad Max. O curioso é que sempre que pensamos em distopia, pensamos em um futuro fictício, algo distante e real, como a cidade de Metrópolis ou o universo Mad Max. No entanto, a verdade é que, a julgar pela interpretação do contexto, podemos ter pessoas reais enfrentando uma realidade distópica neste exato momento. Imagine você viver num país pobre e ter o acesso a medicamentos, a alimentos, a água e outros itens controlado por um outro país com um poderio econômico e bélico muito maior, controlando inclusive seu direito de ir e vir. Imagine você viver em vilarejos neste país pobre e ter sua casa destruída e sua família, vizinhos e amigos expulsos pelo exército dessa outra nação. É o que acontece com os cidadãos palestinos que vivem na faixa de Gaza. Eles têm sua fronteira controlada por Israel, que rotineiramente expulsa famílias de seus lares e põe abaixo suas casas, quando não os matam. E isso é visto bem claramente em Sem Chão, ou, no original, Northernland, documentário dirigido pelos palestinos Basel Adra e Handel Balal, e pelo israelense Yuval Abraham. O filme, que venceu o Oscar de melhor documentário, acompanha a luta de Basel contra a destruição de casas no conjunto de vilarejos chamado Massaferiata, que cada vez mais se transforma em ruínas devido às ações das forças israelenses. A ideia era destruir os vilarejos para utilizar a área como um local de treinamento para o exército israelense. Dá para imaginar isso? Destruir casas, desalojar famílias e mais famílias para fazer uma espécie de campo de treinamento para militares. A distopia da realidade é tão ou mais espantosa
do que muitas distopias da ficção. Num determinado momento de Sem Chão, o pai de Basil fala com o co-diretor Yuval Abraham que tem tanta raiva que dá vontade de atirar pedras. Em outro momento do filme, Harun, irmão de Basil, é baleado ao evitar que soldados levem um gerador de energia embora e acaba ficando tetraplégico. Essa é a disparidade entre eles. Enquanto uns só têm pedras para se defender, outros atacam fortemente armados. Mas fica claro que a maior arma de resistência para eles, além da garra e da força do povo palestino, é a câmera, que pode ajudar a publicizar as atitudes horrendas do Estado israelense. Tanto que as imagens falam por si. No documentário, usa-se somente em alguns momentos o recurso da voz off, justamente porque as imagens são impactantes e autoexplicativas. Por vezes, o filme alterna entre momentos de maior tensão com situações de diálogos entre Basil e Yuval, que mostram momentos de reflexão ou o contraste entre a vida dos dois. Muitas vezes também surgem momentos de um certo lirismo, como as crianças brincando na neve. Essa alternância é importante, pois as imagens de casas sendo destruídas, prisões arbitrárias, colonos israelenses atacando famílias palestinas mostram uma realidade muito pesada para quem assiste. Imaginemos como é para quem a vive. As cenas de uma escola sendo demolida aos olhos das crianças que lá estudavam são tocantes demais, são de uma tristeza imensa. A pessoa que assiste às imagens mostradas em Sem Chão e não se sente minimamente tocado, não sente um mínimo de empatia, morreu por dentro, se perdeu enquanto ser humano. Mesmo após ganhar o Oscar, um dos diretores, Hamdan Balal, foi preso e torturado por israelenses. Infelizmente, diferente da ficção, a distopia da vida real não termina quando o filme acaba.